Bom dia! Stai ascoltando Buongiorno Business, il podcast che parla di startup e imprenditori tra Italia, Brasile e América Latina. Amigos, bem-vindos a mais um Buongiorno Business, hoje em Florença, na frente do Palazzo Pitti, que aqui nos anos 50 começou a famosa feira de moda masculina Pitti Uomo. E por que falamos de moda hoje? Porque está começando uma nova série do Buongiorno Business, juntos com a Daniela Lupo, especialista em marcas, e falaremos exatamente de moda e marcas. Se chama O Poder do Branding. Então vamos lá nos nossos estúdios em Florença, vamos começar o Poder do Branding. Direttamente entre Firenze e São Paulo, Daniela Lupo, benvenuta. Alessandro, que bom estar aqui de novo com você. Agora à distância, né? Agora à distância. Países diferentes, né? Exatamente. Coisa boa. Como você tá? Tá tudo bem? Tudo bem aqui. Primeiro, Daniela, obrigado, né, por ter participado da nossa série sobre as marcas, o branding, né? Eu que agradeço. Você é uma especialista, você trabalha com empresas, focalizada em pequenas e médias empresas, né? E ajuda essas empresas a conhecer melhor o que os clientes querem, né? Eu trabalho com consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria e hoje a gente tem como principal gatilho a experiência do cliente, né? E tudo o que tem por trás dessa jornada que vai impactar o lucro da empresa, né? Porque quanto mais o cliente tiver alinhado, satisfeito, engajado com a marca, atividade essa marca vai ter. Então, o branding é um processo contínuo, consistente de marca, de planejamento de marca. Sim. Daniela, primeiro gostaria também de explicar o porquê decidimos fazer, né, uma série sobre marcas, porque nós falamos muito de Itália e de Brasil, claramente. Por quê? Porque muitos de vocês sabem, né, que nos escuta, que as marcas italianas são entre as marcas mais amadas do mundo, né? Só de falar algumas, né? Tanto na moda, quanto nos carros, quanto em qualquer segmento tem marcas italianas, né? Eu estava olhando nesses dias, das 10 empresas, marcas de moda mais amadas do mundo, 7 são italianas, né? Gucci, Prada, Miu Miu, Fendi, todas, né? Fendi, Ferrari, Bulgari, exato, tem de tudo. Armani. Inclusive, elas conseguem, né, perpetuar esse caminho. Então, é importante, nós começamos essa série porque, claramente, tem uma base de italianidade muito forte, né? Depois vamos ter exemplos, você terá exemplos, imagino, também, de marcas que não são italianas ou brasileiras. Eu comecei essa pesquisa sobre as marcas já há algum tempo, por causa da Lupo mesmo, que é uma marca têxtil de origem italiana, né, empresa da minha família, e que fez 100 anos, e eu sempre, como eu gosto de história da moda, porque eu acho que através da história da moda a gente entende o mundo que a gente vive, porque o consumo, né, o jeito de consumir é que faz com que a gente compreenda os desejos de uma sociedade, né? Então, através desse estudo da história da Lupo, através das décadas, eu fui comparando com outras marcas, né? Então, essas marcas bem desejáveis, que continuam desejáveis e crescendo cada vez mais, a grande maioria são centenárias, né? Sim.
Você poderia explicar para a gente, né, que a gente é bastante leigo nisso, quais são as características das marcas, ou seja, o que elas devem ter para serem reconhecidas, né? Bom, hoje em dia a gente não pode deixar de falar da vida do consumo antes da pandemia e depois. Sim. A pandemia ela deu dentro do Cool Hunter, que a gente analisa as tendências normalmente a cada 3, 5 e 10 anos, a gente projetava as tendências assim. O que é isso? Essa tendência é olhar para o desejo. As marcas, então, a gente não pode deixar de falar de antes da pandemia, em que os estúdios de tendência previam, entre aspas, o desejo de consumo a cada 3 anos, que dizia que era uma micro tendência, durava mais ou menos 3 anos, depois 5, e as macro tendências duram 10 anos. Sim. A pandemia acelerou esse processo, né? Sim. Então, a gente sabe que as marcas que já estavam muito presentes no mundo digital saíram na frente, né? Porque as que não estavam tiveram que correr. Então, esse foi um divisor de águas. Quem já estava preparado para esse boom de negócios digitais e quem não estava, né? Sim. E as marcas, essas marcas consideradas marcas de luxo, porque elas têm algumas peculiaridades, assim, né? O que faz uma marca ser de luxo? Ela tem um público muito exigente, né? E ela conversa, dialoga o tempo todo com esse público. E então esse olhar para o cliente é que faz as experiências acontecerem e as marcas serem consideradas de luxo. Claro que se pretende aí que antes dessa conversa com o cliente exigente, a gente tem um produto excepcional, né? Sim. Um produto exclusivo, um produto diferenciado, que muitas vezes tem um período grande de produção, né? Quanto tempo demora para uma Ferrari ficar pronta, né? Sim. Por quantas pessoas habilidosas e capacitadas e que ficaram anos estudando para poder fazer parte da confecção desse carro, né? Então, esse cuidado com o produto, com a exclusividade e a conversa, com a experiência que o cliente vai ter, com a sensação que ele vai ter adquirindo esse produto, é que faz essas marcas serem tão relevantes há tanto tempo. Entendi. Então, assim, é claro que são várias características, né, dentro de um processo de construção da marca e também dentro do reconhecimento, né? São diversas coisas, né, que podem ser exaltadas. Tem uma estratégia muito bem montada por trás disso tudo. Existe uma constância, que é uma palavra muito usada, né? Uma constância nessa comunicação da marca. E, ao mesmo tempo, existe algo que eu acho que é muito importante para o mundo hoje, que está mudando muito rápido, né? Tá tudo muito rápido. As Sim. mudanças de comportamento. E essas marcas, elas reagem rápido. Elas estão alinhadas com isso. Vou contar um caso de uma marca que causou assim, uma estranheza, né? A Porsche fez um carro também super desejado, né? E conhecido por um status mais esportivo, masculino. Dizem que quando a Porsche lançou a Porsche Cayenne, que é aquele carro mais familiar, que carrega uma família toda, um grupo grande de consumidores do Porsche tradicional, clássico,
não gostaram de ter essa imagem de um carro que tem criança brincando. Teve esse ruído. Sim. Porém, eu não sei te dizer os números, mas nos próximos a gente conversa sobre isso. A Porsche, ela aguentou esse ruído, essa reclamação, porque ela teve um crescimento absurdo com esse novo produto. Então, ela perdeu, talvez, alguns clientes, mas ela ganhou milhares de outros. Então, isso impactou a marca. Quer dizer, ela viu que esse conceito poderia ser mudado sem perder valor da marca, pelo contrário, né? Isso pode deixar algumas pessoas não muito felizes, mas sim. Eles entenderam os novos tempos, que uma família, um rapaz jovem com a esposa, a mulher, enfim, querem ter os benefícios e a sensação de ter um Porsche e carregar a família inteira nele. Entendi. Então é um risco calculado, né? Sempre. Porque eles estavam antenados, né? Atentos ao mundo novo. Daniela, vamos pensar aqui, se eu fosse uma empresa que você está ajudando, né? Uma marca, né? Tenho a minha marca, eu te pergunto, o que acontece na cabeça do cliente quando pensa o que deveria acontecer, né? Quando pensa em uma marca ou na minha marca, na marca, sei lá, da Ferrari, da Gucci, que deve acontecer alguma coisa, né? Acontece. O que Difícil. A maioria dessas marcas mexem com o nosso desejo, não é com a nossa necessidade. E quando a gente fala de desejo, fica amplo, né? Porque todo ser humano, se a gente não desejasse nada, seríamos todos iguais, né? Então você vai se alinhar. É por isso que ninguém vende para todo mundo. É por isso que a gente precisa conhecer quem é o nosso cliente, né? Essa conversa é muito falada, conheça seu cliente, conheça seu nicho, mas você realmente precisa entender o que é isso. A gente fala muito nessas marcas de luxo sobre dinheiro, né? Sobre poder financeiro. Sim. E o poder financeiro hoje mudou muito também, inclusive por conta dos produtos digitais, né? Quantos jovens ficaram milionários porque fizeram uma startup, criaram um aplicativo, e aí essas pessoas começam a consumir diferente também. Por outro lado, essas grandes marcas de luxo, pode ser que eu não tenha poder aquisitivo para comprar uma bolsa Chanel, mas eu posso comprar um perfume, eu posso comprar um batom, um esmalte. Claro. Então, e como eu, tem milhares de pessoas. Então, não é à toa que essas marcas conversam com um cliente específico, porém também com poder aquisitivo que varia muito, né? Mas o que faz uma mulher comprar um batom da Chanel? Sim. É o desejo pela marca, aquela embalagem maravilhosa. Ela mexe com os sentidos. A embalagem é sempre muito bonita, a cor do batom vai ser muito bonita, o perfume. Então, ela vai mexendo com os sentidos, que é através deles que a gente se conecta com a marca e a marca se torna uma experiência mesmo. É sempre através dos 5 sentidos. É o quanto você é impactado pela sensação. Uma marca se torna desejável pela sensação que ela provoca no seu cliente. Sim. E isto, na verdade, não é tão fácil de criar, né? Assim... Não, porque esse consumo é um consumo emocional, né? É uma experiência de consumo emocional. É diferente de você sair de casa porque precisa comprar comida. Embora também é emocional, porque se você vai, principalmente aí na Itália, né, escolher um azeite, que é uma coisa básica que você precisa ter em casa.
a quantidade que tem, quer dizer, você não vai direto no mais barato, só porque é mais barato. Né? Então, às vezes é por causa da região, é por causa de algo da sua infância que te lembrou isso, é por causa de um aroma, de uma comida que você já comeu, ou é um restaurante que você foi, que aquele azeite ficava na mesa. O consumo é emocional. Então, essas marcas que conseguem continuar sendo desejadas, elas mexem com a emoção do seu cliente. E a gente pode fazer isso mesmo numa marca pequena, né? Principalmente através dos colaboradores, né? De como você é recebido, atendido nesses lugares. Sim. Quando você sai da barreira do preço, você não é escolhido pelo preço, é escolhido pelo valor mesmo, é diferente. Sim. E então, na verdade, as marcas pequenas, elas conseguem fazer essa coisa, essa atividade, não é uma atividade exclusiva para os grandes brands. Não, eu acho que os grandes brands têm mais... eles estão mais com os holofotes voltados para eles, né? Eles têm milhões em jogo, então eles são mais cuidadosos. Mas, na verdade, acho que eles entenderam que a atuação deles precisa ser abrangente, precisa estar alinhada com o que as pessoas querem. Precisa, olha que interessante, hoje a geração que mais consome é a geração Z, né? Então, uma geração Z, que é uma geração jovem, vai consumir uma marca de 100 anos, por quê? Porque essa marca continua sendo atual. Então, se manter atual, olhar para os comportamentos. Por exemplo, a Tiffany fez uma propaganda, que é uma joalheria extremamente tradicional, clássica, eu diria até, entre aspas, muito, como que eu vou dizer, careta até. Ela colocou como garota propaganda a Beyoncé e a Lady Gaga. Quer dizer, são pessoas que trazem artistas disruptivas, artistas fora do padrão, né? De uma top model, enfim. E elas arrasaram, foram muito bem, campanhas maravilhosas. Ela fez uma campanha que tinha uma tela, que era com a Beyoncé, se não me engano, e tinha uma tela do Basquiat, aquele pintor absolutamente revolucionário também. Quer dizer, esse contraste de uma empresa tão clássica, né, com algo tão moderno, tão exótico até para os padrões do que a gente esperaria da Tiffany, mostra o quê? Que ela está conversando com o mundo. Então, a questão das gerações é um problema, é uma questão, digamos, que dá para resolver analisando as diferenças entre as gerações. Tem também um estudo por trás, como que podemos ver, por exemplo, você me falou em algumas das nossas ligações, né, que tem pessoas, né, mulheres de gerações diferentes que utilizam, consomem, né, o mesmo produto. Isso não era comum há 10, 15 anos atrás. Hoje e olha que interessante, né? Em termos de estratégia de lucratividade para o negócio, pensar que a mesma bolsa, a mesma camisa, o mesmo acessório inclui uma mulher de 20 anos, de 30, de 40, de 50, 70, 80. Isso é uma mudança no cenário, né, da marca muito grande e muito importante. Claro que existem campanhas, por exemplo, eu vou voltar a falar sobre isso, mas existem campanhas hoje, a Louis Vuitton, a Balenciaga, o Ferragamo, tem várias empresas muito conectadas com o metaverso, com o NFT, com esse mundo mais futurista.
Existe isso, claro. E Sim, talvez as gerações 60 a mais não vão se conectar. Mas o produto hoje atende todo mundo, né? A luta contra o etarismo, que é o preconceito de idade, está muito sim, forte, né? Então, eu tenho 50 anos, a minha avó, quando tinha 50 anos, era uma pessoa, uma velhinha, né? sim. Então, estava fora do mercado de trabalho. Então, esse aumento como fala? Da idade, sim. Isso, o aumento Da idade média, sim. aumentou bastante isso, e essas pessoas continuam consumindo. Normalmente elas já têm uma renda mais estabilizada, Uhum. então faz muita diferença. O que eu me pergunto às vezes, né, até com o Buongiorno São Paulo, né, que a gente tem um público que é mais adulto, vamos dizer assim, mais com idade, né, do que eu mesmo acharia, né? Então, às vezes eu falo, como que eu faço para falar para um público de mulheres adultas, né? É difícil, essa é uma parte importante, né, de entender. Como que eu faço, especialmente para uma empresa de roupa, de moda, né? Como que eu faço para falar para um público de 20 anos, 25? Eu acho que é esse diálogo com essas novas gerações, com a linguagem, né, a comunicação, principalmente a visual, com essa nova geração. As campanhas estão muito agressivas no sentido de inovação e dessa mistura com o mundo físico e com o mundo digital, né? Sim. Então, esse olhar é importante porque a geração de 20 anos para trás já nasceu com o celular na mão, né? Sim. Então, eles têm essa facilidade, eles compram muito mais pelo digital, eles vão para o físico como experimentação, não como... eles vão para o físico para viver algo diferente, senão eles Não pedem para pela não para internet. validar, não para validar o produto. Eles já validaram no digital. Já validaram no digital, já pesquisaram e tal. Então, o que envolve essas marcas também? Elas precisam ter uma equipe de colaborador que sabe conversar com essas pessoas também, tanto pelo digital, porque ali pode começar uma conversa, né? Hoje em dia o atendimento via Instagram, TikTok, sei lá, a comunicação, né, com as marcas pelas redes sociais é muito intensa. E a gente tem que entender que olha, não faz nem 10 anos eu fazia treinamentos de equipe e a gente treinava um roteiro de atendimento. Sim. Todo cliente que entrar aqui, você vai dizer, bom dia, meu nome é tal, seja bem-vindo. Tem todo um roteiro, independente de quem era o cliente. Hoje, você tem que ter um roteiro para o tipo de cliente que entra na tua loja. Então, esse olhar, o branding, o olhar se voltou para o cliente. Quem é esse cliente, né? Qual a leitura, que comunicação eu tenho que ter com ele através do que ele mesmo comunicou sem falar nada? A pessoa normalmente entra com o celular na mão, de cabeça baixa, nem olha para você. Aí você fala, como que você vai? É melhor não falar nada. Espera o tempo deles, fica por perto, espera ele olhar para você. Tenha uma loja com uma experiência de visual merchandising que ele possa interagir, né? Então, agora, se você não atrai essa pessoa, que é o consumidor mais importante... Eu vi uma loja em Firenze, eu esqueci o nome, perto até do Museu Ferragamo, que eu saí do museu, era uma loja de tênis. Sim. Ela tem, acho que 1,5 metro de largura, mas é um corredor bem comprido. De um lado tem os tênis todos numas prateleirinhas assim, bem moderna, e cabines com o banco. Você pega o tênis ali e já prova.
Tava assim de gente. Porque Não é a Sotf? eu não vou lembrar o nome, eu Não tenho lembro. fotografia, depois eu vou, porque me chamou muito a atenção, assim. Só pra gente nessa série vai dar de vez em quando alguns nomes de marcas, de empresas, porque eu acho que vale a pena, né, Sim. falar essa é sem fazer publicidade, porque elas nem precisam, né? Mas você falou o nome não o nome, falou a loja, me veio na cabeça essa loja que é especializada em sapatos e comprida e estrita, né? Então, tem também na parte do branding a escolha dos lugares, a escolha da localização. Com certeza. E o visual merchandising, né? Como que esse produto está apresentado. Então, tinha música alta, e era fácil, acesso fácil ao produto. Né? Os mais jovens, as pessoas muito conectadas, essa geração Z, elas não querem se demorar ali. Tem que ser uma experiência realmente muito diferente para que eles fiquem mais tempo. Isso faz parte do branding também. Então é toda uma parte assim que a gente avalia conforme, né, a estrutura da marca, conforme o que a marca faz, né, qual é o produto realmente, né? Qual é o produto? A parte que você falou sempre, né, antes de começar a nossa série, você me falou que hoje em dia tem diferenças entre marca pessoal e marca da empresa. O que isso quer dizer? Assim, hoje tem muitas mais marcas pessoais, né? Tem influenciadores, tem pessoas que vendem mesmo a própria imagem como se fosse uma marca, e depois tem até a marca da empresa que elas criaram, mas essas duas coisas se juntam, colaboram claramente. Elas colaboram, elas se juntam, mas hoje também pela questão das gerações, da teoria das gerações, do quanto a gente está vivendo mais. E antigamente, não faz muito tempo, as pessoas se formavam, faziam uma faculdade, iam trabalhar numa empresa e talvez ficassem nessa empresa muito tempo. Hoje, o Cool Hunter mostra através das pesquisas que as pessoas mudam mais de emprego, né? Sim. Quando você muda de emprego, na verdade, é porque existem um mundo novo de possibilidades. Sim. Eu sei que existe um lado aí pessimista, mas eu quero olhar só para o otimista. Do mesmo jeito que muitas empresas e empregos vão desaparecer, vai entrar muita coisa nova, né? Sim, com certeza. Então, você pode... Hoje, você tem um podcast, você tem essa relação São Paulo, Brasil, Itália, mas se você fala, não, agora eu não quero mais isso, ou apesar disso, junto com isso, eu vou, sei lá, abrir um restaurante. As pessoas vão porque é o Alessandro que está no Buongiorno, e você pode também vender o Buongiorno para uma outra empresa, e você fez essa marca, mas a sua marca, o Alessandro, continua forte. Isso é importante, porque você vai construindo uma credibilidade, um respeito, uma reputação, mas que vem de você, mas pode mudar o lugar que você está. Então, por exemplo, é muito comum, nas mulheres da minha geração... Refaz isso. É muito comum, coloca direitinho. Tá, o que aconteceu aqui? Pera um pouquinho. Que senão fica... Vai. Tá, é muito comum nas mulheres da minha geração, com 50 anos, sei lá, ter aposentado. E aí, elas, em vez de ficar em casa sem fazer nada, elas vão trabalhar, sei lá, ser professora de yoga, que é completa... Por exemplo, uma advogada mudou completamente. Ela mudou o estilo do trabalho dela.
mas ela vai ter sucesso, provavelmente, porque ela já foi uma profissional anteriormente, de sucesso também. Então, é o nome dela. Ela vai. Isso hoje é muito bem visto. Antes não era. Não era, não era. Não. Essa é uma coisa que eu não vou negar, que a gente analisou muito no Buongiorno, mas é no geral, né? Não quero falar somente do Buongiorno, mas a gente teve conversas com alguns consultores, né, da parte de social media, etc. E algumas vezes a gente ficou, sabe, naquele conflito. Mas, puxa, tô misturando muito, tô misturando negócios com a vida pessoal, a marca da empresa com a marca pessoal, as minhas coisas que eu faço no dia a dia com a profissão. E só que quando a gente começou a misturar, mais é o que deu mais certo. Claro, porque as pessoas querem saber quem está por trás dessa marca. Quem está por trás do Buongiorno, né? Sim. Então, isso é construção de marca. E como numa empresa, a gente... Quando nós não aparecíamos nas redes sociais, era mais fácil separar a vida pessoal de vida profissional. Hoje é difícil, porque a gente está exposto, né? Claro, tem gente que não tem Instagram fechado e que não quer esse tipo de conversa, mas dependendo do trabalho, fica muito difícil você separar tanto. E claro que isso... Você, desculpa, Daniela, você acha que uma marca de sapatos, de relógios, de camisas, né, pode fazer a mesma... Porque ali não tem uma pessoa, tem várias pessoas. Você acha que o estilista, o diretor da empresa tem que aparecer, aparece... Não. Ou é um pouco diferente, né? É diferente. A gente está falando de marcas menores, né? Ou agora, por exemplo, vamos falar de um italiano, o Valentino. A marca do Valentino hoje, ela, se não me engano, ela pertence a um grupo do Qatar. Ela não é mais do Valentino. Sim. Né? Mas continua com o nome dele, porque ele fez a marca, certo? Sim. Então, hoje eu assisti de manhã o desfile do Armani masculino. O Giorgio Armani ainda está à frente da empresa, ele aparece lá no final do desfile. Claro que hoje em dia a vida dele não influencia mais na marca, né? Assim, as pessoas não ficam vendo o que ele está fazendo, acredito eu. Sim. Mas se acontece um escândalo, alguma coisa negativa envolvendo um diretor de uma marca, essa marca vai ser penalizada de alguma forma. Então, ela pode não estar assim, eles não precisam aparecer, mas se acontece alguma coisa negativa, impacta nos negócios da marca, com certeza. E é isso que a gente chama, então, da reputação da marca. Né? Agora, claro que essas marcas muito grandes e muito perenes, né, que estão há muito tempo no mercado, elas já estão num processo como que eu vou dizer? Elas fazem... nós, os menores, é que temos que nos inspirar nelas. Né? Então, elas se relacionam o tempo todo com o cliente, elas fazem uma coisa que é importantíssimo, que é escutam o cliente, né? Sabem o que o cliente quer, fazem pesquisas, né? Eu acho que esse é o diferencial. E a marca pessoal, de novo, assim, né? Como você falou, qual a diferença de uma pessoa e de uma empresa? Quando a marca é a pessoa, hoje, no mundo de hoje, ela precisa agir, sim, com estratégia, com constância, saber quais são os valores, que cultura tem aquela empresa, como que ela quer se comunicar e cuidar disso. Porque senão ela também pode ser cancelada rapidamente. Né? Claro, sim. Sim. E a parte dos valores, da missão também é uma parte bem importante, né? Você tem que reafirmar toda vez o tempo a sua todo, missão, os seus valores. O tempo todo.
O tempo todo. Eu acho que a visão só dentro daquele padrão da cultura de uma empresa, missão, valores e visão, eu acho que a visão vai mudando de acordo com o que, né, a visão que é para onde a gente está indo, o que aonde a gente quer chegar, pode mudar de acordo com coisas que fogem do nosso controle, sim, né? Uhum. Mas a missão da empresa, o porquê que ela existe, para quem ela existe e os valores que dialogam com essa empresa precisam ser muito claros, não podem ser só um quadro, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem como missão da sua empresa deixar, sei lá, o cliente feliz, você tem que olhar para todos os processos para ver se esses processos estão de acordo com isso, né? Sim, e uma coisa, depois a gente vai ter nos outros episódios, nos próximos episódios, terá tópicos diferentes, né? Terá as sustentabilidades, a parte da mudança a partir da pandemia, a beleza como objetivo absoluto, né? Que muitas marcas têm, não todas, sim, mas a moda, né? Com certeza. Muitas ferramentas virtuais e mudanças virtuais, etc. Mas com certeza, né, é importante, sobretudo porque temos tantas coisas hoje como a sustentabilidade do negócio. Na moda é uma coisa bem pesada, né, porque é uma indústria que polui muito, é uma indústria que tem muito problema de direitos no trabalho, né, do trabalho, assim, trabalhadores que são aproveitados até, né, explorados, na verdade. Explorados, né? Muito. Então, toda essa parte aqui de você comunicar como marca, como empresário, empresária, vira fundamental, né? Então, você tocou num tópico muito interessante que depois a gente vai explorar mais, mas para que as empresas continuem sendo desejáveis e dialogando com essas novas gerações, é fundamental que elas se alinhem com a sustentabilidade. É um processo que muitas já estão adiantadas, outras estão num caminho, outras nem começaram. Então, só que hoje, com com a chegada, né, do ESG, do ESG, né, nas empresas como uma lei, isso tudo já está mudando. E para que você continue com esses clientes, né, como eu falei da geração Z, eles olham muito para isso. Mas olha que interessante, está acontecendo agora, enquanto a gente está aqui conversando em Nova York, está acontecendo a NRF, que é uma feira de varejo que acontece há mais de 100 anos, super importante para o varejo, que acontece lá em Nova York todos os anos. E eu vi que a loja da Diesel, que é uma marca italiana, principalmente de jeans, né? Sim. A loja da Diesel lá em Nova York tem, não sei se em todas as lojas, em outros lugares do mundo, mas em Nova York especificamente, sim. Tem um andar, um espaço que chama até library, né, biblioteca, onde você devolve o seu jeans usado. E eles recompram ou te dão um desconto, enfim, você tem alguma vantagem e eles reciclam esse jeans e ele é vendido de novo. Então, olha que interessante, né? É interessante a operação que vira, de novo, branding, vira publicidade. Isso. E aproveita também, né, umas calças que não são mais utilizadas por algumas pessoas. A própria marca recompra o produto, né? Recompra. E tem outras coisas assim acontecendo muito interessantes. A Printemps, que é uma loja de departamento francesa bem importante, hoje tem um andar só para as peças de marcas importantes de segunda mão, né? Os brechós. Bacana. Então, existe um movimento
para evitar esse desperdício, principalmente de resíduo mesmo, né? As roupas que sobram vão para grandes, sei lá, lixões, é uma coisa terrível mesmo. Sim, absolutamente. É uma indústria, né, que, como dizemos, ela consome muito e depois também para reciclar, né, toda essa roupa é muito espaço, trabalho. Daniela, eu pensei que poderíamos, concluindo, né, os nossos episódios, poderíamos resumir para os nossos amigos que nos escutam e que nos acompanham, né, no YouTube, Spotify, em outras plataformas, o que aprendemos, né, do episódio. Em cada episódio tentamos resumir o que aprendemos, né, com as marcas e como marcas, né? O que podemos dizer? Hoje começamos a introduzir esse mundo das marcas, o poder que ela tem, né, como realidade, digamos, fictícia e virtual, né? Porque é uma realidade muito da cabeça, da imaginação, sim, né? Sim. Bom, eu acho que o que eu considero mais importante que eu falo para os meus clientes escutem os seus clientes, Sim. Se relacionem com ele, mas escutem verdadeiramente, né? Aceitem críticas, inclusive, né? Se relacionem com eles e treinem e cuidem dos seus colaboradores, porque sem o primeiro cliente de uma marca é quem trabalha nessa marca e vende seu produto para o cliente final. Então, esse colaborador tem que amar a sua marca também. E ele só vai ter essa paixão pela marca, porque assim, eu vou explicar. Sim. A grande maioria, acredito que, sei lá, 99% dos vendedores da Ferrari não tem uma Ferrari em casa. Sim. Mas eles, porque a gente está dizendo de uma marca muito específica em valores e que realmente atende uma camada muito pequena da população, né? Então, o vendedor de uma Ferrari não compra uma Ferrari, mas ele vende aquela marca, aquele produto com uma paixão, né? Então, eu acho que é esse o segredo, encantar os seus colaboradores primeiro e ouvir o seu cliente. Com certeza. Que não é fácil, tá, gente? Não é um caminho fácil. Porém... Inclusive, se fosse fácil, eu não teria emprego, né? Não teria empresas me procurando. Não é? Daniela, perfeito, grazie, obrigado. Esse é o primeiro episódio do Poder da Marca, né? Uma rubrica do Buongiorno Business que juntos, né, junto com a Daniela Lupo, pretende explicar um pouco esse mundo, entrar nesse mundo das marcas, entender o que elas fazem, aprender com elas e nada menos que uma grande oportunidade estar com uma especialista como a Daniela. Obrigada. Grazie, Daniela. Então, eu que um agradeço. grande abraço a todos os amigos que nos acompanham. Até o próximo episódio.